A rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, nessa terça-feira, promete ser sensacional, né? Com apenas o Brasil matematicamente classificado, o Uruguai já com a sua vaga nas mãos, só um milagre, né? Uma combinação absolutamente maluca de resultados poderia tirar a vaga no Mundial da equipe celeste, né? E muito sofrimento aí para outras seleções que brigam pela classificação, né? Só 3 seleções estão fora: Equador, Venezuela e Bolívia. Então nós temos aí o Paraguai, o Peru, a Colômbia, a Argentina, o Chile, essas 5 seleções lutando aí por 2 vagas diretas, né? E por uma vaga na repescagem, né? Ou seja, 2 delas não irão ao Mundial em hipótese alguma. Uma vai jogar a repescagem, 2 vão se juntar a brasileiros e, com toda certeza, a uruguaios com a classificação direta para o Mundial. Obviamente, muita discussão nas redes sociais, nas enquetes que acontecem em veículos aqui do Brasil sobre a situação da Argentina, né? Obviamente, muitos torcedores se divertindo com o momento da Argentina, com a possibilidade de Messi e companhia não irem à Copa do Mundo. Obviamente, isso é péssimo para a Copa do Mundo, porque a Argentina é uma grande seleção, em que pese aí sua fase terrível, que é apenas um reflexo da grande bagunça que tomou conta do futebol no país, uma bagunça de causar, entre aspas, inveja aos cartolas do futebol brasileiro. Isso gerou uma série de problemas, como, por exemplo, um atraso em mais de 80 dias do início da última temporada argentina, com jogadores fazendo inclusive greve. Ou seja, o futebol argentino mergulhou numa crise tremenda, que já teve dias piores do que os atuais, e isso se refletiu na seleção a ponto de um técnico assumi-la, porque não havia mais ninguém interessado de fato, né? Ninguém mais qualificado. Foi quando Edgardo Balsa deixou o São Paulo, assumiu o comando da Albiceleste e foi muito mal também. Como mal vai o Sampaoli, né? O técnico desejado por muitos em clubes e também no selecionado argentino, não foi feliz nesse começo de trabalho, né? Fez escolhas equivocadas, selecionou jogadores de qualidade técnica questionável, colocou em campo formações nem sempre mais indicadas para um período sem treinamento, sem tempo para treinamento adequado, e até no desenho tático da sua equipe, em alguns momentos, como contra a Venezuela, fez escolhas, digamos assim, muito sofisticadas para quem não teve o período necessário para ajustar o time. Então isso tudo levou, juntamente com uma ansiedade muito grande, uma angústia, um desespero dos jogadores pelo resultado, a fracassos, com empates em 1-1 com a Venezuela e depois 0-0 com o Peru, ambos os jogos em Buenos Aires. Isso colocou a Argentina numa situação que é delicada, mas não é uma situação desesperadora, né? A Argentina pode, no mínimo, ir para a repescagem se pura e simplesmente derrotar o Equador. O jogo é em Quito, o jogo, em tese, difícil. Na prática, tem tudo para não ser. Vai depender justamente do desempenho da equipe argentina. O Equador perdeu os seus 5 últimos jogos nas eliminatórias, chegou a liderar a competição sul-americana, mas despencou com esses péssimos resultados, já mandou o técnico embora. Então é uma seleção que está fora do Mundial, uma seleção que vive uma tremenda crise, que decepcionou o seu torcedor. É muito improvável que o torcedor equatoriano lote o estádio e apoie incondicionalmente sua equipe, porque está muito magoado com a péssima campanha que o time fez nessas rodadas decisivas. Então, tudo isso faz com que a equipe argentina tenha, assim, condições de conseguir uma vitória simples, por 1-0 que seja, para pelo menos ir para disputa da repescagem, né? Temos o Chile precisando pelo menos empatar com o Brasil para ter possibilidades, né? O empate inicialmente é um resultado que interessa ao Chile. Esse jogo acontece aqui em São Paulo, no estádio do Palmeiras. Não acredito que o Brasil faça qualquer tipo de corpo mole, independentemente de quem possa ou não se classificar. O Tite nem pode se dar ao luxo de fazer isso. Ele tem que usar essas partidas, especialmente esse jogo contra o Chile, que vai ser um jogo de caráter decisivo para o adversário do Brasil, portanto um jogo mais disputado do que qualquer amistoso que venha daqui para frente até a Copa do Mundo. Ele precisa testar a sua equipe, treinar a sua equipe, colocar a sua equipe em condições em que ela seja minimamente desafiada. E isso pode e deve acontecer nesse confronto com o Chile, a não ser que o Brasil faça 1-2-0 logo no começo e torne a partida em algo mais fácil. Mas também, de certa forma, isso seria êxito diante de um desafio de enfrentar o adversário que luta pela sobrevivência. Então, não creio que o Brasil vá brincar nesse jogo. O jogo entre Peru e Colômbia é uma disputa direta, né? O Peru precisando da vitória. É importante frisar que o Peru reagiu nessas últimas rodadas, conseguindo se superar, conseguindo resultados inimagináveis até. Grande trabalho do técnico Ricardo Gareca, ex-Vélez, ex-Palmeiras, técnico argentino. No entanto, pela primeira vez o Peru se vê sob forte pressão pelo resultado, jogando diante da sua torcida. Tem que vencer. É o jogo da classificação para a Copa do Mundo. Então vejamos como Paulo Guerreiro, Cueva, Trauco, Farfán, como esses jogadores, Flores, irão se sair
nessa situação, né, jogando, precisando do resultado, com apoio muito forte de sua torcida. Contra uma Colômbia em crise, uma Colômbia que, convenhamos, né, tinha classificação nas mãos e conseguiu tomar uma virada do Paraguai jogando em casa, com um gol aos 44 e o outro nos acréscimos. Duas falhas grotescas do Ospina, goleiro do Arsenal, né, reserva do Peter Cech, mas goleiro que joga a Premier League, um goleiro experimentado de Copa do Mundo, que cometeu 2 erros absurdos naquela partida, entregando ali os 3 pontos para o Paraguai. O Paraguai voltou à briga em função desse resultado, estava sendo eliminado, e a Colômbia, que já era para ter o seu passaporte carimbado, agora depende de um resultado fora de casa. A Colômbia tem bons jogadores, mas a questão é como esse resultado repercute dentro do selecionado colombiano. De que maneira isso pode ou não ter deixado sequelas e que possam implicar numa atuação boa, ruim, enfim, contra a equipe do Peru. Então nós temos aí uma situação em que duas seleções se enfrentam diretamente pela vaga, os chilenos tentando conseguir pelo menos um ponto jogando em território brasileiro, e a Argentina enfrentando o Equador em Quito, o Equador em profunda crise já eliminado, precisando de 3 pontos para conseguir pelo menos sonhar com a sua classificação para a Copa do Mundo do ano que vem na Rússia, né? Lembrando que hoje é segunda-feira, né? Hoje teremos o Linha de Passe, como sempre acontece, às 10 horas da noite na ESPN Brasil. E amanhã, terça-feira, né, o Linha de Passe especial, assim que terminarem as partidas das eliminatórias sul-americanas. Esses jogos vão começar às 20h30 no horário de Brasília, portanto, um pouco antes das 10h30, a bola vai parar de rolar nos estádios que vão receber os jogos das eliminatórias, né? Jogos importantes, decisivos aí, que valem vaga, em tese, Brasil e Chile, pela situação dos chilenos, Peru e Colômbia, pela situação das duas seleções, a Argentina visitando o Equador pela situação do time de Messi, né, e o Paraguai recebendo a Venezuela, também tentando aí 3 pontos para conseguir sonhar com a sua classificação. O Paraguai vencendo o seu jogo irá a uma pontuação de 27 pontos que pode levá-lo também ao Mundial. Então, esses jogos são às 8h30, acabam um pouco antes das 10h30. Terminando essas partidas, nós entraremos ao vivo com a Linha de Passe especial na ESPN Brasil, debatendo aí a situação das seleções sul-americanas que vão ou não à Copa do Mundo do ano que vem na Rússia. Esperamos vocês, então, nessa segunda, às 10 da noite, como de hábito no Linha de Passe, e na terça-feira, por volta das 10h30, um pouco antes, talvez ali, depois das partidas das eliminatórias sul-americanas, na ESPN Brasil. É isso aí. Saudações.